Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Vamos dar início à nossa reunião pública, que acontece toda segunda-feira à noite. Vou pedir para que a partir desse momento vocês desliguem seus celulares. A gente sempre faz esse pedido de desligar os celulares e isso tem uma dupla função. Primeiro, para que vocês possam aproveitar plenamente a nossa reunião pública, a palestra de hoje, a informação que vai ser prestada, a meditação, as orações, e tentar deixar um pouco as atribulações da vida lá fora, porque o celular, ele lembra a gente dessas atribulações, né? E o segundo caráter desse pedido é porque a gente vem aprendendo que a energia emitida pelos telefones celulares, ela acaba conflitando com a energia que os nossos irmãos desencarnados, a espiritualidade amiga, que nos assiste, nos atende, nos ajuda aqui, também emite. Então fica esse pedido. No mais, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Rosa, para a gente fazer uma meditação e um relaxamento. Boa noite a todos, né? Nós vamos fazer um relaxamento, tá? Para a gente poder meditar um pouco, para a gente poder esquecer o dia tumultuado, poder silenciar o coração, tá? Isso é muito importante. Então vamos começar relaxando o nosso corpo. Respire profundamente e entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. Sensação boa é fechar os olhos. Como é bom a gente poder parar e silenciar. Então aproveitem esse momento. Relaxe agora o seu rosto, a sua língua. Solte seus lábios. Solte. Relaxe. E relaxe sua nuca. Solte os ombros e a sensação de relaxamento desce para os seus braços. Vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. E deixe também as suas costas relaxarem. Mexa com as suas costas. Sinta como você está ficando mais leve, mais relaxado. Agora, inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, relaxe o seu coração, o seu chakra cardíaco. E vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo. Perceba como a sua respiração está mais tranquila e suave agora. Continue aproveitando esse momento e permita-se sentir. Permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. Agora nós vamos fazer uma meditaçãozinha rápida, mas que é muito importante. Vocês podem continuar com os olhos fechados e respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo calmamente. Imagine-se agora em um lugar tranquilo, cercado por natureza. Sinta a paz e a serenidade desse ambiente. Agora imagine uma balança em sua mente. Visualize os dois lados da balança, um representando a estabilidade e o outro representando a flexibilidade. Sinta a importância de encontrar o equilíbrio entre esses dois lados, estabilidade e flexibilidade. Reconheça que a vida ela é feita de altos e baixos, né? E que o equilíbrio é fundamental para enfrentarmos os altos e baixos. E repita para si mesmo: eu sou capaz
de encontrar o equilíbrio em minha vida. Eu sou forte e resiliente. Mais uma vez. Eu sou capaz de encontrar o equilíbrio em minha vida. Eu sou forte e resiliente. Sinta a energia do equilíbrio fluir por seu corpo, calmando sua mente e o seu coração, deixando a sua mente e o seu coração leves, equilibrados. Agora vocês vão se imaginar em diferentes situações da vida e veja-se lidando com elas de forma equilibrada e harmoniosa. Veja como fica mais fácil. Sinta essa energia do equilíbrio em sua vida. Sinta a confiança e a segurança que vem com o equilíbrio. E reconheça que você é capaz de lidar com qualquer desafio que venha em sua direção. Repita mentalmente para você, trabalhando o equilíbrio, eu sou capaz de lidar com qualquer desafio. Trabalhando o equilíbrio, eu sou capaz de lidar com qualquer desafio. O equilíbrio é uma palavra-chave para a gente poder viver. Agora vamos ficar no silêncio, sentindo esse silêncio, para que possamos sentir a importância do que nós estamos trabalhando, que é o equilíbrio. Podem retornar para o aqui e agora. E nessa energia de amor, de equilíbrio, de harmonia, que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos voltando lentamente, abrindo os olhos, mexendo o nosso corpo. Que assim seja, graças a Deus. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em todos vocês. Graças a Deus. Vou passar a palavra à nossa irmã Márcia, que vai fazer. Que vai fazer a nossa leitura dessa noite. Então o texto é o seguinte: o que faz a vida valer a pena? Essa é uma reflexão que todos deveriam fazer. O que faz a vida valer a pena? Vivemos normalmente um dia corrido que pouco pensamos no propósito da vida. Pergunto novamente e várias vezes venho me perguntando o que faz a vida valer a pena. Todos nós, em algum momento em nossa trajetória, deveríamos fazer essa pergunta e com toda coragem e sinceridade responder para nós mesmos. Depois de muito refletir, cheguei à conclusão que, para mim, a vida só vale a pena com amor. Só o amor é capaz de unir pessoas, só através do amor conseguimos nos perdoar e, nos perdoando, perdoar o outro. Só com amor conseguimos reavaliar toda a nossa trajetória, sem dor, sem culpa e nos dando uma segunda chance. Só o amor faz valer a pena tudo em nossa vida, até mesmo nossos próprios erros. Temos que principalmente nos amar, com nossos defeitos e qualidades. E se tivermos que mudar alguma coisa, que mudemos com amor e por amor. Então, para mim, a resposta a essa pergunta, o que faz a vida valer a pena, meu grito para o mundo é o amor. Obrigado, Márcia. Vou convidar todos agora para que a gente faça uma pequena oração para a gente iniciar a palestra. Deus Todo-Poderoso, princípio e fim de todas as coisas, Jesus, nosso Mestre, permitam que a espiritualidade amiga aqui presente possa iluminar as mentes e os corações de todos, para que nesse momento nós possamos aprender, evoluir, trocar, que nós possamos sair daqui melhores, mais instruídos, mais tranquilos
para que possamos enfrentar todas as atribulações da vida, dessa encarnação. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos apresentar agora a nossa palestrante de hoje, a médica geriatra doutora Thaís Duarte, que vai apresentar para a gente uma palestra com o tema Como envelhecer bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Meu nome é Thaís, eu sou profissional da área de saúde, sou médica geriatra. E hoje vim falar um pouquinho sobre envelhecimento, falar um pouquinho sobre essa especialidade que é nova e que vem calcando aí muitos desafios. Eu queria pedir a todos vocês que vocês fechassem os olhos mais uma vez e se imaginassem desde o nascimento, passando pela infância, pela adolescência, pela vida adulta, e que vocês fizessem uma autorreflexão. Daqui 10, 20, 30 anos, como vocês se imaginam, as suas escolhas, os seus desejos, os seus sonhos. Você está feliz com a sua versão? Você é feliz com as suas escolhas? E eu queria que vocês guardassem essa imagem de como vocês estão hoje, como vocês desejam estar daqui 10, 20, 30 anos. Para a gente começar essa palestra e eu falar um pouquinho sobre esse processo. Como envelhecer bem? A gente sabe que não é só físico, né? Nosso corpo é uma das partes, né? Mas a gente tem o nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual, tá tudo atrelado. A gente precisa estar no conjunto bem, porque sem esse conjunto, esse processo se torna mais árduo e mais difícil também. Você quer viver melhor? Você quer viver mais? Ou você quer as duas coisas? Como chegar aos 80, 90 anos com independência? O que realmente envelhece primeiro? Seu corpo ou os seus hábitos? Qual o caminho para a longevidade? Você tem medo de envelhecer? Envelhecimento é o mesmo que adoecimento? Qual o seu modelo de envelhecer? O que a gente vai descobrir aqui é que envelhecer é um processo, mas que não é sorte, é escolha também. A gente sabe que o nosso perfil populacional modificou muito nos últimos anos. Há 30 anos atrás, a expectativa de vida era de 46, 48 anos. Em 2023, essa expectativa de vida foi para 76 anos e a gente estima que em 2100 seja de 88 anos. A gente diz que a pirâmide populacional, ela inverteu. Hoje a gente tem uma taxa de natalidade muito menor e a gente vê as pessoas envelhecendo mais e o que a gente busca aqui é envelhecer melhor, né? Não só com a idade, mas também com qualidade de vida. Pelo OMC, envelhecer é manter a autonomia, o processo de desenvolver e manter capacidade funcional e bem-estar na idade avançada. O que acontece ao envelhecer? A gente sabe que muitas mudanças ocorrem de forma física, né? A gente tem a perda da massa e da função muscular. A gente tem alterações hormonais, como a mulher na menopausa, no climatério. A gente tem a redução da testosterona nos homens. A gente vê alterações nas taxas metabólicas. O que antes era mais fácil, às vezes a gente cumpria, a gente não cumpre com tanta exatidão, porque o nosso metabolismo está mais devagar. A gente vê uma redução da densidade óssea,
que a gente chama muitas vezes da osteoporose, a osteopenia, e algumas alterações cognitivas, que é uma lentificação do processo. Só que todas essas mudanças são mudanças que ocorrem e que muitas são fisiológicas. Mas o que a gente quer evitar? Na geriatria, a gente fala muito sobre os nossos 5 Is, que são o que nós não queremos, que é a incapacidade, a instabilidade, seja ela na marcha, no equilíbrio, na postura, a incapacidade cognitiva, a incontinência, que muitas vezes a gente fala, eu estou perdendo xixi, e aí a gente acha aquilo normal, porque a gente acha que é do processo do envelhecimento, mas que não condiz com esse envelhecimento. Tem muitas coisas para se fazer, tem medicamento, tem fisioterapia pélvica, tem outras coisas que a gente pode proporcionar para o paciente. A imunodeficiência, que a gente fala porque o nosso sistema imune, ele ocorre algumas alterações com alguns mediadores que a gente diz, com algumas substâncias do nosso organismo que equilibram o pratinho de formas diferentes. E a gente fica mais suscetível a determinadas infecções, seja virais, bacterianas, e a questão cognitiva. Então, o que a gente quer evitar são esses Is, porque isso é uma forma da gente manter qualidade de vida, autonomia, que eu acho que é o que todo mundo deseja, é chegar à terceira idade com qualidade de vida e capacidade funcional de realizar as atividades. O que a gente caracteriza como os 5 pilares para o envelhecimento? Como promover esse autocuidado? Aqui eu vou falar um pouquinho de cada um desses, mas esses são os 5 pilares que a gente diz serem fundamentais para uma vida na fase adulta e na fase idosa, de qualidade. Uma nutrição adequada, o movimento, que é a atividade física regular, o sono reparador, a importância da saúde mental, que hoje a gente fala muito mais do que a gente falava há anos atrás, né? E o nosso propósito de vida. Alguns trabalhos mostram que os pacientes que têm propósito de vida, eles vivem mais e vivem melhor. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a nutrição, que numa era onde a gente vê tanto polivitamínico, tanta coisa para se comprar, tanta fórmula, o básico a gente não faz, que é a comida de verdade. Às vezes os pacientes chegam ao consultório com tanta cápsula, tanta coisa, e a gente não vê esse paciente se nutrir de verdade de comida, que é onde a gente busca os macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, e os micronutrientes, vitaminas de uma forma geral, de verdade. A gente fala muito da dieta do Mediterrâneo, que se tornou um estilo de vida, por conta da grande repercussão. A gente sabe que essa dieta do Mediterrâneo, que é rica em fibras, em vegetais, em frutas e verduras, que a gente tem uma restrição da carne vermelha exagerada, da bebida alcoólica, mas entra o vinho. A gente tem muita correlação dessa dieta do Mediterrâneo com o aumento da longevidade. Se fala muito das zonas azuis, que são lugares onde a expectativa de vida chega a 100 anos. No Japão, na Grécia, na Itália. Eu não vou lembrar os outros 2 lugares. Tem até um documentário na Netflix bem bacana, como chegar aos 100 anos. Que eles vão visitando essas áreas e mostrando o que, na verdade, esses povos fazem para manter essa expectativa de vida. As proteínas em todas as refeições é muito importante. A gente sabe que, na verdade, por dia aí, cada um de nós deveria fazer uma ingesta entre 0,8 a 1,2 gramas por quilo dia de proteína. E a importância de a gente ter a proteína em cada refeição. A gente sempre brinca com aquela questão da palma da mão,
e ela funciona em muitos lugares, para muitos povos e muitas populações. A ingestão de frutas e vegetais, pelo menos 3 vezes ao dia, uma hidratação vigorosa e uma redução de ultraprocessados. Atenção para micronutrientes. A gente sabe que a vitamina B12 tem uma grande importância, a vitamina D na questão do metabolismo ósseo, a B12 na questão da cognição, da marcha, do equilíbrio. E a gente consegue conversar sobre a questão da nutrição, mas muitas vezes não é isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente não se alimenta adequadamente, ou a gente está no excesso, ou a gente está na falta. Então, tá atento sobre a importância da gente ter a comida de verdade. Aqui eu vou falar um pouquinho do segundo pilar, que é o movimento. O músculo é um órgão de longevidade, ele é memória, e a importância da gente manter o nosso corpo em movimento. Aí muitos pacientes falam para mim, doutora, mas eu faço a minha caminhada em casa, eu caminho, eu faço o trabalho todo de casa, mas hoje a gente sabe que a atividade de força e resistência tem muita correlação com aumento na expectativa de vida. A OMC diz em 150 minutos por semana. Então, se você dividir isso na sua semana, são 30 minutos no seu dia. De segunda a sexta. É o mínimo que a gente diz. E a gente fala também em alternar com exercício de força e resistência, como musculação, o pilates, entre outras atividades que te tragam prazer e vontade de exercer, mas a importância da gente executar o músculo. Então, pelo menos 2 vezes na semana, com grupamentos distintos. Uma coisa que a gente conversa muito da importância da gente manter o músculo dos membros inferiores, porque ele te dá força para caminhar, para levantar o peso, para carregar suas compras, e a importância de você se manter ativo. A gente tem um trabalho que fala que o paciente, quando ele fica acamado, os primeiros 10 dias, a questão da perda da massa muscular, que é o que a gente chama de sarcopenia, ela declina de forma exponencial. Então a gente perde com muita facilidade, mas a gente recupera com maior dificuldade. E essa perda a gente começa aos 30 anos de idade. Então, ainda assim que a gente tem uma boa reserva, a gente precisa estar sempre buscando aquela perda. Atividades de alongamento, de meditação, atividades que façam você prevenir quedas e então, aumento da independência e do estresse. O músculo está muito associado hoje à questão do intestino e também a algumas questões cerebrais também. Está tudo interligado. Então, se você puder fazer alguma coisa por você, faça um movimento, faça uma atividade. Escolha aquilo que te traga prazer. Doutora, mas eu faço uma atividade que não tem muita força e resistência, mas comece a executar. Uma outra questão, que é o terceiro pilar que a gente fala muito, é do sono reparador. O sono, ele ajuda a regular nossa memória, nossa imunidade, nosso apetite. A importância da gente fazer a higiene do sono, evitar telas antes de dormir, evitar bebidas estimulantes como café, Coca-Cola, menta, chocolate, evitar fazer grandes refeições antes de deitar. Isso dificulta o sono, dormir com o estômago muito cheio, optar por um banho mais quente, por atividades que relaxem o corpo e a mente, diminuir as luzes, tudo isso ajuda a recuperar esse sono.
às vezes a gente não faz o básico, né, que é essa higiene. E aí, é claro que existem milhões de medicações para auxiliar, mas quando a gente começa por essa higiene, a gente melhora a nossa qualidade. A redução dos danos, que eu queria falar também, porque quando a gente reduz o tabaco, que é um estimulante que também piora o sono, a questão do álcool também e de drogas. Aqui eu queria só parar aqui para falar um pouquinho como esses fatores de riscos aumentam a prevalência em diversas neoplasias, né? O tabaco, a questão do esôfago, pâncreas, do colo retal, entre outros. O quarto pilar, que é uma coisa que a gente fala mais atualmente, que antigamente a gente tinha um tabu para falar sobre a saúde mental, né? A gente vê muito isso ainda, as pessoas com dificuldade de procurar ajuda, de procurar psicólogo, psiquiatra, ou um colega que possa auxiliar nesse trabalho da saúde mental. Atividades de leitura auxiliam, jogos cognitivos, a socialização, que é uma coisa muito importante, porque é um fator protetor para doenças neurodegenerativas, dentre elas as síndromes demenciais. E um fator que é risco é a solidão. Aumenta o risco de demência, de depressão e de mortalidade desses pacientes. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que muitas vezes o paciente não tem, nunca gostou e nunca foi um paciente de leitura. Mas que ele faça alguma coisa por ele. Se ele gosta de cozinhar, que ele faça receitas diferentes. Se ele gosta do crochê, que ele faça pontos diferentes. Mas que ele opte fazer atividades e estimular o cérebro em atividades que ele domine. Isso é uma forma também da gente manter essa saúde mental conectada. A gente sabe que 30% está associado à genética, mas e os outros 70%? O que eu estou fazendo para melhorar a minha saúde, para melhorar a minha vivência? Nesses 70%, tem fatores externos que têm me ajudado na verdade, me ajudado a piorar esse envelhecimento? Mudar a estratégia, combater o etarismo, que a gente vê muito. Tem pacientes de 80 anos que têm uma capacidade funcional imensa e eu tenho pacientes de 40 que essa capacidade funcional é restrita. Então, quais são os meus hábitos? O que eu estou mudando para melhorar? Uma rotina ativa, se movimente, socialize. E os seus objetivos de vida. Por quê e por quem você acorda todos os dias? Muitos trabalhos falam também sobre a questão da espiritualidade, da gente executar a nossa fé. Eu sempre converso porque, a gente tem pacientes de todas as religiões, de todos os credos, a importância da gente exercer a fé e acreditar em algo. Isso aumenta a expectativa. A questão da gratidão também. A gente vê trabalhos falando só sobre a gratidão. O quanto a gente ser grato sobre a nossa vida nos faz olhar de uma forma, ter uma autopercepção dos fatores positivos. Porque muitas vezes a gente está atrelado ao que a gente não consegue, e não ao que a gente já tem. Isso é uma dificuldade para todos nós. E isso também é uma forma da gente envelhecer melhor. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a gente desmistificar o envelhecer. Como é que eu posso fazer essa promoção, essa prevenção? Eu vou dar um exemplo, A gente sabe que alguns exames a gente faz para rastreio, ou seja, para doenças que teoricamente nós estamos assintomáticos, não temos nenhuma clínica que justifique. A partir dos 40 anos, a mamografia para a mulher,
a partir dos 45, a colonoscopia, que é a videocolonoscopia, para os homens e para as mulheres, para familiares e para a história familiar positiva, para a neoplasia coloretal, a gente antecipa essa colonoscopia, às vezes aos 35 anos a gente já indica. O mesmo para o câncer e a neoplasia de mama, que a gente começa a mamografia aos 40 anos, mas para mulheres com história familiar positiva na mãe, irmãs, a gente começa esse rastreio mais cedo. E também sobre a questão da próstata, né, que é importante a gente falar, que a gente hoje já não tem mais um rastreio definido, que isso é conversado com o seu médico, mas que a gente faz sim o PSA, a partir dos 45 a 50 anos, e para alguns a gente indica a ultrassom também. O acompanhamento multidisciplinar, a importância de você ter um médico para pelo menos fazer a sua avaliação anual, né? A gente não precisa ficar pedindo aqui um monte de exame, mas é importante você fazer uma avaliação para poder ver como estão suas taxas, se tem alguma coisa que esteja te incomodando, porque daí que a gente começa a fazer a prevenção. Um rastreio, um diagnóstico precoce muda a expectativa de vida desse paciente. Então, não normalize alterações patológicas, alterações de hábitos intestinais. Se eu estou tendo muita diarreia ou eu estou tendo muita constipação, se eu estou alternando a constipação com a diarreia, é importante eu procurar um médico para fazer uma avaliação. Se eu faço o meu autoexame da mama e eu noto na axila algum linfonodo palpável, se eu vejo a minha mama com a auréola invertida, um bico invertido, se eu vejo alguma lesão de mama, é importante procurar. Se eu estou emagrecendo, tendo uma perda ponderal, mais do que 5 a 10% do meu peso nos últimos 3 a 6 meses, é importante eu procurar um acompanhamento e uma avaliação para ter certeza que está tudo bem. Se eu tenho alterações do trato digestivo, se a minha relação com a minha comida já não é mais a mesma, se eu tinha muito prazer em comer e hoje eu não tenho mais esse prazer, isso tem uma correlação física, isso tem uma correlação mental, como que está o meu emocional, o meu psicoafetivo, é importante a gente conversar e falar sobre. Isso é uma forma da gente envelhecer bem e saudável. E ainda assim, né, todos nós sabemos que a morte faz parte da vida. Cada um tem o seu caminho, a sua trajetória. A gente entender o caminho de cada um, saber o limite também do nosso físico, entender a finitude do processo. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a questão do conforto e da qualidade de vida também, enquanto houver vida, né? A gente sabe que a medicina não está só aqui para curar, para prevenir, mas também para confortar, né? Muitas vezes a gente vem para fazer esse trabalho e isso também é terapêutico, né? Quando a gente fala sobre o cuidado paliativo, por exemplo, a gente está falando em dar conforto para aquele paciente que já não tem mais uma doença curável, mas que a gente pode sim fazer muito por ele. O que eu queria passar aqui um pouquinho do quanto é importante a gente envelhecer e acreditar no processo não como uma coisa ruim, né? Porque só chega aos 60, 70, 80 anos quem está vivo, né? E como a gente pode fazer isso? Não adianta a gente só simplesmente envelhecer, a gente tem que envelhecer com qualidade de vida. Eu acho que, na verdade, o medo que as pessoas costumam relatar no consultório ou nas conversas não está em envelhecer, está em como eu vou envelhecer. Então, eu acho que as nossas escolhas começam
desde agora, desde lá da infância, da adolescência, mas que sempre há tempo para a gente fazer algo por nós. E a gente ter essa autopercepção do que eu posso mudar, o que eu não estou fazendo por mim, seja no meu âmbito mental, no meu âmbito social ou no meu âmbito físico. Eu acho que era isso. Estou aberta para perguntas, se vocês quiserem perguntar sobre algum tema, esclarecer sobre algum exame. Sem perguntar, gente. Não tem vergonha. Aproveita, é uma excelente oportunidade. Hein? É uma médica. Olha lá, pergunta lá atrás. A demência, ela vem com assim, quantos anos você pode ter demência? Poxa, se a gente soubesse disso, né? Porque assim, na verdade, o quadro demencial tem muitas causas, etiologias, fatores de risco, mas a gente não tem uma idade definida, né? A gente sabe que à medida que o nosso cérebro vai envelhecendo, a gente vai lentificando esse processamento de informação. Até aí, isso é esperado para o processo natural do envelhecimento. Agora, quando isso fica patológico, depende. Tem pacientes que fazem isso de uma forma mais precoce e tem pacientes que fazem numa fase mais avançada de vida. A gente tem diversas etiologias, né? O Alzheimer é caracterizado ainda como a demência mais prevalente, mas a gente tem outras, como a vascular, né, quando o paciente tem um AVE isquêmico, hemorrágico, a gente tem a frontotemporal, que tem muita alteração comportamental, a gente tem a demência mista, entre outras aí que a gente estuda, mas que assim, umas mais precocemente, outras mais tardiamente. É porque eu tenho uma amiga que ela tem 50 anos e ela bebia e fumava desde 13 anos. Ela está com demência e está internada. Aí a gente fala sobre o fator externo, que é o álcool, né? Que é uma das coisas que a gente diz da redução do dano, né? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu acho importante, que foi um rastreio que começou há pouco tempo, não tem muito tempo isso, como a mamografia para neoplasia de mama, de rastreio, é a TC de tórax. Antigamente a gente não tinha rastreio para paciente fumante, né? Assim, a gente não fazia tomografia anual nesse paciente. Hoje esse paciente, quando ele tem uma carga tabágica maior do que 15 maços anos, isso é um cálculo que a gente faz, vocês não precisam saber como que faz esse cálculo, que isso a gente indica fazer essa TC de tórax anualmente. E ainda assim, que esse paciente tenha parado esse tabaco, né? A gente ainda dá um hiato aí de 15 anos para se manter essa prevenção. Pra gente ter noção do quanto ele é danoso, né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe da dependência, a gente tem diversos tratamentos para a gente tentar fazer esse paciente parar de fumar, mas a importância da gente fazer essa prevenção. Porque muitas vezes a gente consegue pegar, quando faz esse rastreio anual, essa neoplasia pulmonar numa fase mais inicial, que alguns tipos histológicos, eles são mais agressivos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O Alzheimer é hereditário, genético? E já tem algum exame que você possa fazer? Para ver se já está começando. Então, Marcinho, assim, ele não, a causa não é só a hereditariedade, né? A gente tem um fator de risco que quanto maior a idade, maior a chance. Isso para qualquer um de nós, assim. A gente tem o fator genético, a gente tem alguns exames, mas ainda tem muita coisa em estudo, porque algumas alterações que a gente consegue ver ali naquele paciente, vale a pena a gente dosar naquele paciente que a gente, na verdade, tem uma história já. Porque a gente ainda não tem nenhuma medicação que reverta o quadro, tá?
Eu acho que, na verdade, as medicações que a gente tem hoje são medicações para tentar estabilizar o quadro por um período maior, diminuir a velocidade de progressão. Mas a gente não tem nada ainda para reverter o quadro. E então, assim, começar uma medicação, eu comecei essa medicação, é uma medicação para o Alzheimer ou para o quadro demencial, porque o médico falou que é uma prevenção. Não, a gente não tem medicamento para te prevenir. A medicação é para aquele paciente que a gente fez o diagnóstico, né? A gente tem mudanças no estilo de vida que ajudam a prevenir doenças cognitivas. Então, atividade física, uma alimentação regrada, a questão da redução do dano do tabaco, do álcool, a questão da gente também se nutrir de relações não tóxicas. Isso daí a gente fala. Ontem eu estava lendo até sobre um estudo falando sobre isso, assim, como que exercer a gratidão e a gente se relacionar com pessoas que trazem o bem-estar ajudam na nossa qualidade de vida e na nossa expectativa de vida. Então, muitas vezes, é claro que a gente está aqui para evoluir, para melhorar, mas muitas vezes o não também é tão importante quanto o nosso sim. Faz parte. Faz parte da nossa vida e faz parte para a gente viver mais e melhor. Quer dizer, o exame seria mais cognitivo do que comportamental. A gente faz um rastreio, a gente tem exame de imagem, a gente tem exame laboratorial, a gente tem uma avaliação neuropsicológica, a gente tem uma série de rastreios. Ainda nessa pergunta da Márcia, o exame de sangue já existe ou é ainda notícia de ler? A gente tem alguns exames com algumas proteínas que elas ficam mais altas ou mais baixas e relacionam com o quadro. Mas a gente não tem ainda aquele definidor, né? Porque a gente tem que ter a história clínica, a gente precisa da história clínica, que é o mais importante. O exame de imagem auxilia, mas não é definidor. E a gente tem outras alterações que a gente dosa e que ajudam e favorecem a fechar o diagnóstico. Minha aqui. Eu li há pouco, não tem muito tempo, que as pesquisas envolvendo célula-tronco, inclusive em relação ao Alzheimer, entendeu? Não sei se você já leu alguma coisa a respeito também. Aí eu não consegui concluir, porque o artigo que eu li ali não foi conclusivo nesse aspecto, está muito no início, né? Em relação a se estabiliza aquilo ou se recupera a cognição. Você sabe? O que a gente vê muito trabalho, mas nada definidor ainda, né, Rafa? É muito cedo. Não. Um amigo meu que é neurologista está aqui hoje. Vou aproveitar. O biológico, né, que está em estudo aí. Tem um biológico em estudo, mas assim, um custo muito alto, né, Rafa? Quanto? 50 mil dólares. Como tudo no início. Então, assim, a gente ainda tem um longo processo, né? Tem muita coisa em estudo ainda, mas ainda muito inacessível para a população, né? Porque está mudando tão rápido. Agora a gente tem pessoa que era quase que paraplégico, por causa da pesquisa daquela médica que me escapou o nome dela agora, estão retornando a andar. O que a gente vê é que, assim, muitas doenças que previamente não tinham nenhuma expectativa, com o aumento da expectativa de vida da população, a gente espera As pesquisas também evoluam, né? Joyce, pode falar. Parkinson e Alzheimer. Não, mas sobre o Parkinson, assim, eu deixo o neurologista falar, porque é uma doença do sistema de locomoção.
internação muscular, né? E a gente vê, a gente tem neurologista que só faz pacientes com Parkinson, eles só atendem Parkinson. Uma coisa é o Parkinson, outra coisa é a demência de Alzheimer. Mas normalmente a pessoa que tem Parkinson, ela vai ter demência? É isso? Numa fase mais avançada de doença, bem mais avançada. Ela já vai comprar mesmo. Não, eu estou dizendo aqui que é ótimo, né? Minha mãe teve Alzheimer, meu pai Parkinson, uma maravilha. Boa genética. Genética tem Por isso que eu perguntei. Se prepare, Márcia. Eles quem é? Jaime, Jaime. Depois eu todo quero. brasileiro tem algum truque? Truque, eu acho. Tem a alguém? mágica. Fala-se demais de qualidade da vida, de exercícios. E quem não pode fazer exercícios? Existe Não pode. especificamente, eu não posso fazer exercício físico, porque eu sou renal crônico. E aí, a minha massa vai cair toda vez. A alimentação é restrita, Mas- um monte de restrições. Sim, Aí, você tudo tem que a coloca ali, restrição. eu fico assim, gente, É porque aqui a gente, se a gente for falar sobre a ingestão proteica de um paciente renal crônico, né? Vou dar um exemplo. Antes dele dialisar, tá? Ele não é um paciente de diálise ainda. A gente vai ter uma restrição proteica por conta dessa falência renal. O paciente em diálise, que a gente tem aquela terapia que o paciente faz 3 vezes na semana, não faz aquela peritoneal em domicílio, a gente já não tem essa restrição proteica. Porque o objetivo é a gente evitar essa falência, né? Quando ele já tem essa terapia de substituição, que é a hemodiálise, a gente não faz essa restrição. Quando esse paciente tem uma restrição de proteína, a gente faz uma dieta balanceada de acordo com os macronutrientes e a forma que ele pode fazer essa ingesta. Então, o carboidrato, o lipídio e a proteína, elas vão continuar entrando com uma distribuição diferente, tá? Agora, em relação à atividade física, ainda que você seja um paciente coronariopata, que é um paciente que tenha uma reserva cardiovascular menor, nefropata, que tem a questão das injúrias renais, ainda assim a gente tem atividades físicas direcionadas para melhorarem a qualidade de vida. É claro que a gente vai ter que eu só fui pesar liberar para fazer hidroginástica. hidroginástica, eu detesto. Que a hidroginástica também trabalha. Eu fui liberado para fazer hidroginástica. Ainda a questão do gosto. Aí quando eu falo dessa questão da qualidade, me vem sempre na mente isso, porque eu já tenho a restrição de um monte de comida e não posso fazer exercício praticamente nenhum. Mas lá você não tem que fazer mais nada, a não ser nadar. Não posso, só posso hidroginástica. Posso caminhar, não posso nada. Uma escolha ela fez. Mas eu tenho. Falar sozinho esse tal de velhice? Eu já estou Você falar, eu não falei a boca, Acho que não, todo mundo. Depende. Às vezes você só tem um pensamento alto, né? O que você tem que observar é se a sua autopercepção é a mesma de quem convive com você, né? Isso às vezes é muito difícil quando a gente tem algum quadro para acompanhar, principalmente relacionado à cognição. A nossa autopercepção é muito diferente dos nossos familiares e dos nossos amigos. Então, quando a gente pergunta para o nosso paciente, pergunta para o familiar ou para o cuidador, a gente não está testando se ele está mentindo, a gente só quer entender qual é a visão do paciente e qual é a visão do familiar. Porque isso ajuda a esclarecer algumas hipóteses de diagnóstico, né? E facilita também, né? A gente conseguir diagnosticar o quanto antes.
por exemplo, quando a gente começa assim, sentir o mental da gente muito agitado, sabe? Como é que eu vou falar? Assim, você não consegue organizar às vezes, sabe como? É uma confusão mental. Principalmente se entrar no supermercado, que você vê, mas é verdade. Você está vendo aquele monte de coisa, aquilo vai me dando muita informação. Muita informação para mim, chega um ponto que eu. Tiago, eu acho que assim, tem algumas coisas que têm dificultado também a nossa saúde mental, né? A coisa está muito acelerada, né? A velocidade das informações deixam às vezes a gente assim, é difícil acompanhar tudo de tudo, né? A internet, a velocidade que você tem que responder no WhatsApp, é tudo um processamento que antigamente eu acho que a gente respirava mais. É verdade. Então eu acho que assim, a primeira coisa é a gente avaliar se na verdade esse pensamento está relacionado também com a nossa sobrecarga. Porque muitas vezes é só uma questão de adaptação, de controle, como a meditação equilibrar os pratinhos. É os nãos que você não dá, é aquela sobrecarga que você tem dificuldade de se isentar. Chegou um ponto que eu saí, cheguei até a falar para você, lembra? Saí, mas eu estava acordada, não estava dormindo. Então foi isso que me preocupou. Entendeu? E uma coisa que eu acho que a gente tem muita resistência, e aqui eu vou falar, não é unânime isso, né? Mas eu acho que os homens têm mais resistência que as mulheres, né? A gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso também nas estatísticas. De pedir ajuda, de fazer uma terapia. A gente tem muita dificuldade de entender o quanto a terapia é um autoconhecimento. Na verdade, muitas vezes ela não muda os seus problemas, né? Mas ela muda a sua percepção diante dos problemas. Isso já ajuda você a caminhar. É verdade. Obrigada. Bom, em nome do GEL, eu queria agradecer a doutora Thaís pela palestra. Nós vamos agora passar os passos, mas antes, gente, pegando a fala da nossa irmã Raquel, quando vocês virem alguém falando sozinho, idoso ou não, sim, uma salva de palmas. É para você, Thaís. É para você, não é para mim, não. Quando vocês virem alguém... Entendido. Só terminar a piada. Eu planejei essa piada quando eu soube que eu ia fazer a apresentação. Quando vocês virem alguém falando sozinho, seja idoso ou não, pegando a fala da Raquel, não se assustem, pode ser só alguém com uma mediunidade muito desenvolvida estabelecendo uma conversa normal com alguém em outro plano. Não é necessariamente nenhum sintoma de demência ou algo do tipo. Normalizem, gente. Bom, nós vamos passar. Encerrando a nossa reunião pública de hoje. Eu vou convidar a nossa palestrante para que junto comigo e todos vocês, para que juntos a gente possa fazer uma prece final. Eu quero começar agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre e a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui presente, nos abençoando, iluminando nossas mentes, iluminando nossos corações, para que a gente possa aprender e que a gente possa voltar para as nossas casas, enfrentar a nossa semana melhores, um pouquinho mais evoluídos. Queria agradecer essa casa pelo aconchego, pela paz, pela luz, que a gente possa voltar para nossas casas com gratidão, agradecendo a nossa vida, a nossa família, ao nosso trabalho, à nossa comida, aos nossos filhos e às nossas escolhas. Que a gente exerça mais a gratidão. Amém. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Encerramos então os trabalhos dessa noite. Muito obrigado a todos pela presença, pelo silêncio respeitoso e uma boa noite.